Fala, filhão, top, top. Hoje nós vamos aprender um assunto muito bacana, filhão. Um assunto que eu acho que eu nunca ensinei isso aqui nas redes sociais, tá? Já ensinei assim, já falei algumas coisas sobre este assunto, mas quando eu estava ministrando lives, mas em vídeos assim, dessa forma nunca. Que assunto será este, hein? Hoje nós vamos aprender sobre oração subordinada substantiva. Top demais, hein? A galera doidinha para saber sobre isso aí. Muita gente já me perguntou e agora chegou o momento. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Antes de eu passar para o conteúdo, eu quero te dar uma novidade, uma grande novidade, né? Acredito que a galera vai ficar muito satisfeita. Muitos alunos me perguntam assim, professor, me perguntaram, eu deve ter uns 5 anos que a galera está perguntando isso. Professor, por que você não comercializa as suas aulas de português fragmentadas? Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade só em regência verbal, outra só em concordância verbal, regência nominal, em crase, orações, tal, e por aí vai. E eu vou fazer isso a partir de agora, tá? É claro que já existe o curso de português completo para a galera, mas os meus cursos serão fragmentados a partir de agora, exatamente. Cada tópico você pode fazer a aquisição dos tópicos de forma separada, por um valor muito baixo, né? Um valor mais barato que o lanche que você toma na padaria lá. Exatamente. Por exemplo, nós já temos disponível o curso sobre crase e até semana que vem estará disponível o curso sobre as orações, que eu vou pincelar um pouco aqui para vocês, tá? Agora imagine você aprender tudo sobre crase por apenas R$19,90. É muito show, é muito top. Se você tiver interesse em fazer a aquisição de algum dos conteúdos, esses conteúdos principais que caem em provas de concursos públicos, eu tenho uma sugestão para você. Entre agora no grupo do WhatsApp, que nós vamos enviar o link lá para vocês, e a relação dos cursos que já está pronta, que já está gravada, e também os valores, a forma de pagamento, esses detalhes assim, tá bom? Pô, parcelar R$19,90 tá complicado. Mas até de forma parcelada a gente tem jeito aí para você, tá bom? Então, olha, quer entrar nesse grupo aí para você participar dos cursos do professor de português, professor João Batista, com os tópicos de língua portuguesa? Agora já entre no grupo. O link está aí o link está na descrição. Como é que eu falo, Matheus? O link o quê? Está na descrição? Eu falo, o link está no primeiro link da descrição? Se você deseja, então agora clique no primeiro link da descrição, tá top? Então vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre orações subordinadas, substantivas. Olha, é um assunto, cara, que eu já vou começar de uma forma diferente. Sabe por que a maioria dos alunos dos dias de hoje não aprende português? Principalmente em alguns tópicos específicos? Por causa dos nomes. A pessoa fica assustada com isso, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada substantiva subjetiva. O cara fica maluco. Pô, o que é isso? Que palavrão é esse? Precisava disso tudo, né? Então, quer dizer, se você observar, olha só, aqui, ó, se eu pico o pé na oração aqui, se eu vou picar o pé em todas as palavras, todas as orações subordinadas, olha aqui, substantiva, né? Ó, então, o que vai sobrar? Objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal e subjetiva. Ou seja, quando o professor de língua portuguesa ele for ensinar para os seus alunos em relação à questão das orações subordinadas substantivas, se ele parte do princípio de falar todas as expressões, esta oração é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, ninguém aguenta isso. Então, evite falar essas palavras que não vão ter fundamento praticamente algum, né? Porque quando você vai fazer uma prova, você tem que apenas identificar as orações e diferenciar uma da outra, que é o que eu vou falar sobre isso, eu vou falar para vocês hoje sobre isso, tá? Então, o primeiro passo é você pica o pé nesses negócios aqui, tá? Vamos soltar a barra com aquelas expressões ali. Beleza, então,
a primeira parte nós já entendemos que não é tão complicado assim. Talvez o que mais se complica é o nome, né? Então, olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês. Hoje, eu não vou falar sobre todas as orações, que eu precisaria de tempo para isso, né? Inclusive no meu curso, né, de oração subordinada substantiva, eu vou falar sobre tudo. Você nunca mais vai ter dúvida de nada sobre esses detalhes, tá legal? Mas hoje eu já vou te dar uma pincelada aqui para você. Hoje eu vou falar sobre a objetiva direta e vou falar sobre a subjetiva. Por que que eu escolhi essas duas? E não é que hoje eu vou falar sobre oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, não. Eu já piquei o pé na oração subordinada, substantiva. Nós vamos trabalhar só com os títulos, com as informações que vocês precisam conhecer, tá? Bom, primeira coisa que você tem que entender. Quando se fala de objetiva direta, você tem que saber o que é um objeto direto. Objetiva direta é como se fosse objeto direto. Quando se fala subjetiva, você tem que entender que é um sujeito. Então, olha, a objetiva direta está relacionada ao objeto direto. A subjetiva está relacionada ao sujeito. Primeira coisa que você precisa guardar. Agora, olha que interessante essa expressão aqui de baixo. Ó. Eu desejo você. Eu tenho aqui um verbo desejar. E aqui tem consta um relatório. Eu tenho aqui um verbo constar. E é o seguinte, quando eu era criança, os meus professores, criança, adolescente, os meus professores me ensinavam assim, ó, quando você perguntar o que é objeto direto. Mas os mesmos professores também falavam que quando você perguntar o que é sujeito. Aí vem a pergunta, peraí, a resposta de o que é objeto ou a resposta da palavra que, o que é o sujeito? Os dois. Então, por que as orações subordinadas substantivas, as que mais caem em provas de concursos públicos são essas duas? Porque o objeto direto se parece com o sujeito, simplesmente isso. Só que tem uma dica matadora para isso, uma dica, arrepio, fantástica que você tem que observar. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o verbo. Quando eu falo, eu desejo você, eu desejo o quê? Você é a resposta da pergunta o quê? Quando eu falo, consta um relatório, consta o quê? Um relatório. Um relatório é a resposta da pergunta o quê? Então, peraí. Um é sujeito, o outro é objeto. Observe que interessante. Aqui, antes deste verbo, tem um sujeito aqui, olha. Eu, sujeito aqui. Então, se isso aqui é o sujeito, como que a expressão de lá pode ser sujeito? Não existe isso. Não existem dois sujeitos na oração, em uma oração apenas, sendo que um está antes do verbo e outro depois. Não. Não é verdade? Quando há dois sujeitos, na verdade é um sujeito composto. Então, se eu encontrei o sujeito na oração, logo o você vai ser objeto direto. Que é um assunto que eu não estou entrando em detalhes hoje, só estou pincelando para te explicar a respeito dessas duas orações. Agora, quando eu parto aqui para essa expressão, consta um relatório, eu te pergunto, tem sujeito aqui? Ele consta um relatório? Não, aqui não tem sujeito. Então, se o sujeito não está aqui, o sujeito está aqui. Observe. Percebeu? Então, se tem sujeito antes do verbo, a coisa é objeto. Se não tem sujeito antes do verbo, a coisa é sujeito. Pronto, acabou a informação. Com essa informação, você nunca mais vai errar. Oração subordinada substantiva, objetiva direta e subjetiva, que é o que eu vou te passar agora, na próxima tela, para você entender com precisão os detalhes que eu estou explicando. Vamos lá. Desejo que você aprenda. Tá. Então, aqui, desejo é o primeiro verbo, aprenda é o segundo verbo. Espera lá. Se eu encontrei dois verbos, tem duas orações. Aquela primeira expressão que eu passei para você só tinha um verbo. Então você não vai analisar como oração subordinada e tal. É oração absoluta, não tem como analisar isso. Se eu pego, é importante que você aprenda, aqui eu tenho o verbo é. Aqui eu tenho o verbo aprenda. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho duas orações,
Qual que é a próxima etapa? Separar as orações. Desejo, primeira oração, que você aprenda segunda oração. É importante, primeira oração, que você aprenda segunda oração. Primeiro detalhe, as orações subordinadas substantivas, elas são formadas por uma conjunção integrante, que em 99% dos casos é a palavra que. Olha que legal. Pintou o que para separar as orações? Já deve ser oração subordinada substantiva. Percebe? Percebe? Observe agora aqui, ó. Desejo o quê? Que você aprenda. É importante o quê? Que você aprenda. Percebeu que as duas orações respondem à pergunta o quê? Legal. Só que tem um detalhe. Eu tenho que ver qual dessas orações que tem sujeito antes. Quem desejo? Eu ou eu aqui? Se eu tenho sujeito na primeira oração, a segunda não pode ser subjetiva. Ela vai ser o quê? Objetiva direta. Aí, só fala isso. Oração objetiva direta. Se quiser, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, fique à vontade. Mas eu vou entender que a segunda é objetiva direta. Por quê? Porque eu já tenho sujeito na primeira oração. E aqui? É importante que você aprenda. Eu te pergunto, tem alguém aqui? Ele é importante que você... Não, não tem. Não tem sujeito aqui. Se não tem sujeito nessa oração aqui, a segunda oração vai se chamar o quê? Oração subjetiva. Cara, isso é simplesmente fantástico. Isso é um assunto que tem despencado em provas de concursos. E talvez você fale, mas os exemplos são muito simples. Ô, meu prezado, então fala o seguinte, vai na internet agora, no Google, onde você quiser, e coloca assim, ó, exercício sobre orações subordinadas substantivas, objetiva direta e subjetiva. Você vai pegar um exercício de 50 exercícios, você vai acertar praticamente todos. Porque se tem sujeito na primeira, a segunda tem que ser objetiva direta. Se tem sujeito se não tem sujeito na primeira, a segunda tem que ser subjetiva porque o sujeito está do lado de lá. Beleza? É muito importante isso. Então, estas conjunções integrantes, que são as conjunções que aparecem nas orações subordinadas substantivas, elas são obrigatórias, melhor, a presença dela é obrigatória nesse tipo de oração. Beleza? Bom, eu acredito que você deve ter entendido, né? Isso é muito importante. E agora eu vou chamar você para uma ação, exatamente. Se você gostou dessa aula, agora, já clique e já dê o like, tá bom? E se você gostou, também já compartilhe para alguém, porque é muito importante. Não é? Assim, eu faço a minha parte, eu te entrego conteúdos gratuitos. E você tem que fazer a sua. Se as aulas estão sendo legais, se você está aprendendo bastante, então, qual que é a forma de você ter gratidão por isso? É quando você dá o like, quando você compartilha, quando você faz um comentário. Tudo isso mostra para o YouTube que o assunto ele é importante e a tendência é ele divulgar para mais pessoas, tá bom? E se você também quiser agora fazer parte do grupo seleto de alunos que vai comprar praticamente os cursos fragmentados, você pode escolher o curso que você quiser, né? Com temas assim bem estratégicos, com exercícios, com tira dúvida, muita coisa interessante. Então agora já clica aí no primeiro link da descrição. Valeu, filhão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.